Olá, boa noite! Sejam muito bem-vindos ao canal Bens em Pauta. Esse canal que foi criado para semanalmente trazer informações preciosas de como você pode organizar, proteger e preservar os seus bens. E principalmente, o que você pode fazer para fugir do procedimento do inventário e evitar uma perda patrimonial. Para você que está aqui conosco, eu peço que você participe do nosso chat e nos informe se o nosso som está bom, se está ok, se a nossa imagem está ok. Nós já fizemos alguns testes, alguns ajustes, mas a gente sabe que quando os episódios são ao vivo, podem acontecer alguns pequenos problemas. Então, se isso estiver acontecendo, eu peço que você nos informe, combinado? Hoje, pessoal, o nosso tema é muito interessante, porque por mais que ele pareça ser uma coisa de novela, ele atinge fortemente a vida real. E nós vamos te mostrar com detalhes o que tem acontecido com muitas famílias muito conhecidas no nosso país. Mas antes de darmos início, eu quero dar uma boa noite ao meu timaço de colegas que estão aqui me acompanhando hoje. E enquanto isso, você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para você não perder nenhum detalhe de tudo o que nós falamos aqui e também para que você possa receber as notificações dos nossos episódios todas as terças-feiras às 19h30, porque é o nosso encontro marcado aqui no Bens em Pauta. Boa noite, doutora Adriana. Como está a sua Blumenau? Já estão no ritmo da Oktoberfest aí? Boa noite, doutora Cassiane. Boa noite, nobres colegas. Boa noite para você que está nos assistindo. Respondendo a sua pergunta, sim, aqui em Blumenau a gente já está em ritmo de Oktoberfest. Já estamos na contagem regressiva. Faltam Ah, 22 dias para o início da festa. A festa inicia-se no dia 9 de outubro e vai até o dia 27 de outubro. Inclusive, o pavilhão do Oktoberfest fica aqui, do ladinho do escritório. olha que maravilha, hein? Boa noite, doutora Ângela. E a sua grande Chapecó, como está? Olá, boa noite, colegas, boa noite a todos. Chapecó hoje amanheceu um dia lindíssimo, ensolarado, graças a Deus. Deu uma chuvinha, esfriou um pouco e a fumaça foi embora. Maravilha, né? Essa fumaça já estava nos deixando com dias tristes. Verdade, mas Doutor hoje está Luiz, maravilhoso. doutor Luiz, como você está e o que você nos conta da sua Criciúma? Boa noite, colegas, boa noite a todos que estão nos assistindo. Criciúma tranquila, hoje com um dia de sol também muito bonito, né? Felizmente a fumaça das queimadas do Centro-Oeste e Amazônia foi embora, né? Vamos esperar que não retornem, né? Verdade. E como será que está o Paraná? Boa noite, doutora Franciele. Boa noite, doutora Cassiane. Boa noite aos nossos colegas. Paraná também. Agora, depois dessa chuva do final de semana, agora estamos conseguindo respirar melhor, sem fumaça. Graças a Deus, está tudo bem agora. Maravilha. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estou aqui no Rio Grande do Sul e aqui nós estamos no auge das nossas comemorações farroupilhas. Estamos na semana mais linda do nosso estado. Afinal de contas, agora, no próximo dia 20, nós comemoramos o Dia do Gaúcho. Então, eu aproveito o espaço para deixar o meu abraço ao meu povo valente. Um abraço, Rio Grande do Sul. Muito bem, vamos lá. Como eu disse, hoje a nossa conversa é sobre um assunto muito interessante. Hoje nós vamos tratar sobre um instrumento do testamento, de como o testamento deixou de ser um tema de novela e passou a ser um conflito frequente na vida de muitas famílias e principalmente de muitos famosos. Nós vamos trazer alguns casos que estão acontecendo e o que poderia ter sido feito de diferente para evitar esses conflitos. Então, fique conosco até o final desse episódio, porque você vai receber muitas dicas de como evitar determinadas situações e conflitos. Eu prometo a vocês, eu garanto que são dicas valiosas. Então, fique conosco. E para darmos início,
A nossa conversa, eu convido a doutora Ângela, que vai falar sobre o que é o testamento, as suas nuances e também a sua base legal. Então, doutora, por favor, a palavra é sua. Obrigada, Cassiane. Então vamos começar, né, para que a gente consiga esclarecer o que é o testamento e também como é que ele funciona e como ele pode ser utilizado, se é vantagem, se não é vantajoso fazer o testamento, e também essa discussão que se tem como é que ele funciona, tanto na vida artística, né, no sentido das novelas, filmes e tudo mais, quanto na vida particular das pessoas. Então, o testamento, ele é uma das formas de sucessão que o nosso Código Civil traz, e ele está lá no artigo 1857 e seguintes. E o que é o testamento, né? O testamento, ele é um documento formal, onde a pessoa, ainda em vida, expressa a sua vontade sobre os seus bens, sobre a distribuição do seu patrimônio. E esse documento, esse testamento, ele deve ser feito por uma pessoa de plena capacidade. Então, a pessoa precisa estar em suas condições normais para que consiga fazer, expressar essa sua necessidade ou essa sua vontade ainda em vida. Ocorre que, se depois essa pessoa vier a se tornar incapaz, o testamento ainda é válido, né? Isso é uma característica que ele tem. Então, o testador ele pode atestar, fazer todo esse testamento e depois, se ele não conseguir mais expressar a sua vontade, o documento está lá, realizado, feito. O que acontece? Quem é que pode fazer um testamento? Então, todas as pessoas, né, que consigam expressar a sua vontade e necessariamente precisa ser maior de 16 anos, tá? Então, uma pessoa que já completou os seus 16 e está lá com seus 17 anos, já pode sim expressar a sua vontade através de um testamento, tá? Ele obrigatoriamente também precisa ser realizado sempre na presença de testemunhas, tá? Então, o que acontece? No momento que a pessoa vai expressar essa sua vontade através desse documento, é necessário que pessoas, não aquelas que vão receber, né, o benefício, que vão ser os beneficiários, precisam estar ali como uma testemunha, né, na leitura desse documento, comprovando que a pessoa está apta a fazer essa sua expressão de vontade. Um ponto fundamental, e depois eu acredito que os colegas também vão estar trabalhando, é que tanto no testamento, como em algumas outras formas também de sucessão, no testamento, a parte da legítima, que é aquela parte destinada aos herdeiros, né, não pode ser distribuída. Então, é preciso resguardar essa legítima. Por isso que se fala muito que no testamento, a gente fala assim, deixou o testamento, deixou 50%, né, dos bens. Esse 50% que foi levado ao testamento é o que é válido. Os outros 50% do patrimônio precisam ser resguardados para os seus herdeiros. Isso não quer dizer que um dos herdeiros, um só filho, então, se o testador, o pai, vai deixar um testamento e tem 3 filhos e ele quer beneficiar um dos herdeiros com 50%, ele pode sim beneficiar um dos herdeiros com 50% dos bens, e depois, no momento da sucessão familiar, esse herdeiro que ganhou 50% e os seus outros 2 irmãos vão dividir os outros 50%. Então, um dos herdeiros ficaria com uma cota maior, tá? O que nós temos? Quais são as formas de testamentos que o nosso Código Civil traz? Ele traz 3 grandes formas, né? Que é o testamento público. Então, é aquele testamento que ele é feito lá no cartório, né? Na presença de um tabelião, na presença também de 2 testemunhas. A pessoa vai lá, expressa a sua vontade e realiza o testamento. O testamento cerrado já é aquele testamento que ele é escrito pelo testador, é escrito pela pessoa, né? Tem a presença das testemunhas também, mas ele precisa ser validado pelo tabelião. O tabelião precisa fazer uma análise, um diagnóstico desse testamento, se ele está de acordo.
E, por último, nós temos o testamento particular, que é aquele testamento que é escrito muitas vezes a próprio punho pelo testador, né? Pode ser também, é lógico, digitado, mas muitas vezes, dependendo da ocasião, ele tem que ser feito às pressas, e ele é feito a próprio punho e precisa de 3 testemunhas, tá? O que que acontece? Isso também é uma questão muito importante que a gente tem que frisar, que o testamento, ele não necessariamente, ele precisa, quando se faz um testamento, é necessário que a pessoa que testou, então, seja um documento válido, porque ele pode ser contestado, né? Os herdeiros ou qualquer interessado podem contestar esse testamento. E o que é muito importante também, que as pessoas acham que quem fez um testamento não precisa ir para o procedimento de inventário, tá? E não, mesmo com a existência do testamento, a lei diz: abre-se o testamento e depois processa-se o inventário, tá? Então, são essas questões básicas aqui, centrais, eu diria que as mais relevantes no sentido do testamento. O que nós precisamos entender do testamento? É hoje um sistema que a gente brinca muito que ele é um tema típico de novela, porque as novelas se apropriaram do caso dos testamentos, porque ele é sempre cercado de alguma questão que dá ibope. E é isso que eu vou passar agora para os meus colegas, para a gente entender como é que esse testamento funciona na vida real, porque ele é muito tema de novela, e eu vou convidar a doutora Adriana, que vai dar umas dicas, né, doutora Adriana, de que forma o testamento ele é aplicado na vida real e os seus efeitos. Obrigada, doutora Ângela. Exatamente, a gente fala que o testamento ele só funciona nas novelas e no mundo da ficção científica, pois na prática ele não vai evitar o inventário e ainda vai deixar o processo mais burocrático. Sem contar que o testamento ele pode ser motivo de muitas brigas entre os familiares, especialmente por aqueles que se sentirem preteridos, prejudicados. Nem sempre os herdeiros vão concordar com o desejo dos detentores do patrimônio, e isso vai ser alvo de brigas intermináveis no judiciário. Eu vou trazer aqui um caso que foi muito noticiado, que é a disputa envolvendo os bens do apresentador Gugu Liberato. Então, o Gugu Liberato, ele faleceu no ano de 2019 e deixou uma fortuna de R$ 1 bilhão. Gugu, ele tinha 3 filhos e 5 sobrinhos. Ele deixou, então, um testamento destinando 25% de seus bens para cada um dos seus filhos e 5% de seus bens para cada um de seus sobrinhos. Gugu, ele tinha uma companheira. Ocorre que essa companheira ela não foi beneficiada nesse testamento. Essa companheira, ela luta na justiça para ver reconhecida a união estável com ele. Se isso acontecer, poderá impactar na última manifestação de vontade do apresentador. Além do Gugu, tem inúmeros outros casos envolvendo famosos que fizeram testamento, como, por exemplo, o autor Marcos Paulo, que faleceu em 2019, mas que a briga pela herança durou 9 anos. Temos ainda a atriz Beth Lago, que faleceu em 2015, deixando um testamento. Os irmãos, eles brigam na justiça durante 5 anos. Em 2020, então, o juiz entendeu que aquele testamento deixado pela atriz era válido. Foi quando foi possível dar início ao processo de inventário. Além dela, tem a atriz Marília Pêra. Marília Pêra, ela faleceu em 2015 com um patrimônio de 40 milhões de reais. Ela também deixou um testamento. Deixou um testamento beneficiando 3 filhas, uma irmã e um marido. O marido foi casado com Marília por 17 anos. O viúvo não aceitou o testamento e entrou na justiça pedindo 50% do patrimônio. O processo tramitou durante 4 anos e só chegou ao fim ao ano de 2019, quando os herdeiros chegaram ao acordo e o testamento foi integralmente cumprido. Doutora Franciele, conta pra gente, as brigas por testamentos, elas ficam só entre os famosos?
Ai, bem que podia, né, doutora Adriana? Bem que podia. Mas a realidade não é essa, né? Então, quero trazer aqui para vocês um fato real, ocorrido aqui nos nossos escritórios, de como que funciona o testamento, não só nas novelas, mas na realidade, no dia a dia, né, das pessoas. Quero trazer aqui um fato para vocês, um caso ocorrido prático, tá? É um caso real de uma família em que o pai, ele deixou um testamento onde ele passava 50% desse imóvel, como a doutora Ângela explicou lá no início, né, que ele poderia estar passando, ele passava 50% em um testamento para um filho, porque esse filho foi quem cuidava desse pai. Detalhe, eram 11 irmãos, né? Esses irmãos, gente, eles estavam espalhados nos quatro cantos desse Brasil, tá? Só para vocês terem uma ideia, eles tinham irmãos, tinham, né, filhos aí em 7 estados diferentes do nosso Brasil. Então, ali quatro moravam aqui na mesma cidade, né? Então, vamos dizer assim, era para ser tudo fácil, porém não foi, porque eles não tinham um bom relacionamento. Por mais que moravam na mesma cidade, não tinham um bom relacionamento. Então, nessa família existiam ali alguns conflitos, tá? E aí a gente teve que abrir esse testamento no judiciário, porque, como a doutora Ângela explicou lá no início, o testamento ele tem que ser aberto, né, no judiciário. Então, teve ali que fazer o processo judicial e homologado pelo juiz esse testamento. Foi deferido tudo certinho, daí a gente conseguiu levar o inventário para fazer no extrajudicial. Até aí tudo ok. Porém, né, esses irmãos, eles não se falavam, né? Eles não se falavam. Então, só 3 ou 4 ali que tinham um bom relacionamento. O resto não se falava de 11 irmãos. Pensa na loucura que foi para fazer esse testamento, né? Fazer todo o inventário, esse trâmite desse inventário com esse testamento. E aí, gente, nós tivemos que fazer ligação de um por um, né? Desses 11 irmãos, conversar com um por um. Detalhe, além de tudo isso que a gente já expliquei aqui para vocês, foi em relação à documentação. Por quê? Não era documentação de 11 herdeiros, era documentação de 22, porque eles eram casados. Então, também entra nessa questão o cônjuge aqui para fazer esse inventário. Então, era documentação, era gente pra caramba. Então, pensa, era documento pra caramba. O filho que ficou com o testamento contemplado lá, né, com 50%, ele ofertou para comprar parte dos outros irmãos, né, para eles poderem ficar ali com esse terreno. Porque, gente, olha só, isso do que a gente está falando desse testamento era sobre um imóvel que valia 250 mil reais. Nós estamos falando de uma fortuna, uma big fortuna. Não, nós estamos falando de apenas um imóvel no valor de 250 mil reais. Então a gente teve que lidar com todo esse caso, essa burocracia, com todos esses herdeiros, né? E mais um detalhe disso tudo, tá? Para não dizer que as coisas não poderiam ficar pior, esses irmãos, quando a gente ia conversar com eles, tinha que ser separado. Por quê? Eles não poderiam, por mais que moravam na mesma cidade, eles não se encontravam. Ele já até diz assim, ó, se eu encontrar meu irmão, eu mato ele. Então pensa, era aquela loucura, né? Cada hora tinha que atender um separado para poder regularizar toda essa documentação, tá? Então, gente, isso é um caso real de testamento, o que ele fez nessa família. E olha só, esse testamento, por conta disso, por toda essa burocracia, esse inventário, ele levou mais de um ano, tá, para ser conduzido. E qual a implicância disso? Como demorou muito esse testamento, por conta disso, teve uma multa de 20% em cima do imposto do ITCMD, porque você tem um prazo para abrir esse inventário. Então, como todo era um trâmite bastante burocrático, a gente não conseguiu abrir esse inventário no prazo legal. Então, ainda além de todo o imposto que já se recolhia, ainda teve que recolher uma multa no ITCMD. Então, gente, isso é caso real, tá? De testamento, não só dos famosos, mas é vida real, né? Não bastasse tudo isso, desses cônjuges, né, dos filhos ali, 3 cônjuges ainda tiveram problemas ali na documentação. Tivemos que regularizar porque o nome estava escrito de uma forma na identidade, de outra forma na certidão de nascimento. Então teve que ainda regularizar toda essa documentação para poder a gente resolver isso daí. Então, gente, isso daqui
é para vocês verem que a ficção e a realidade, como que funciona, né? Então, o que que o testamento ele traz para as famílias brasileiras? Então, esse aqui é um dos casos, né? Um caso que a gente pincelou lá para trazer para vocês, um caso real de que o testamento pode fazer na família. E, gente, detalhe, né? Aquilo que eu falei, era uma família, esse monte de gente e um único imóvel. Então, às vezes a gente fala, não, mas é um imóvel só, vamos fazer o testamento. Será? É bom pensar muito bem nisso, né, doutor Luiz? E aí, me diga, o que que você me fala toda essa relação aqui, desse testamento e do que a doutora Adriana já trouxe para nós aí? Nossa, eu fiquei impressionado com a confusão que vocês enfrentaram aí nesse caso, né? No dia a dia a realidade é bem diferente, né? E a gente fica pensando assim, né? Porque as pessoas têm assim a ideia de que vai ser aberto o testamento, vai ser feito o inventário, vai resolver tudo, né? E eu sempre que eu penso nisso, eu me lembro de uma história interessante de uma pessoa pública também, né? Que se tornou famoso no Brasil, né? Por ser um estilista e um apresentador famoso, né? Que é o Clodovil Hernandes, né? Que ele faleceu em 2009 e ele não deixou herdeiros. E assim, herdeiros diretos, né? E ele fez um testamento em qual ele destinava parte do seu patrimônio para a criação de uma fundação beneficente. E essa fundação, Clovio Hernandes, na verdade, nunca saiu do papel, né? Porque foi contestado. Parentes distantes ingressaram na justiça para impugnar aquele testamento, para contestar aquele testamento, né? E o resultado foi que esse patrimônio, além de ficar parado, né? Esse é outro detalhe triste do testamento, que enquanto não se resolvem essas questões, ele só vai gerando custos, né? Custos e mais custos para a família, né? Porque as pessoas não têm acesso, os herdeiros não têm acesso direto àquele patrimônio, e eu imagino assim uma fazenda, né? Por exemplo, uma fazenda ficar parada, né? Vai estragar o maquinário se não tiver alguém para cuidar lá para tomar conta disso, vai acabar com aquela propriedade, vai ser vendida depois com um prejuízo enorme, né? Enfim, a história do Clodovil, então, para concluir aqui, ele não conseguiu, a família, no caso, ela ficou gerando dívida, disputas, enfim, e esse patrimônio, né, ele acabou sendo destinado ao pagamento de dívidas, tá? E os bens que restaram acabaram sendo disputados por credores na justiça, né? Então, o que faltou foi um planejamento patrimonial bem estruturado, né? Teria resolvido facilmente essa questão aí, não teria havido disputa alguma, né? Então, são essas questões assim que um testamento cria, né, na vida das pessoas. E um outro detalhe, né, muitas vezes as pessoas se esquecem de revisar esses testamentos, que aliás é uma fonte assim, riquíssima para disputa judicial, né? A pessoa fez um testamento lá atrás, há muitos anos atrás, e nunca mais mexeu naquilo ali. Só que os tempos mudaram, né? O patrimônio de repente mudou, e aí aquilo ali é fonte de disputa, não tenha dúvida. Qualquer herdeiro ali que se entender assim, que achar que está sendo prejudicado, ele vai ingressar na justiça e essa discussão vai rolar por muitos e muitos anos, conforme a gente acabou de ver, né? E a gente sempre pensa que as pessoas mais conhecidas, olha quantas figuras públicas foram levantadas aqui, que as pessoas, por serem figuras públicas, têm o conhecimento, já que têm um grande patrimônio. E nem sempre é falado sobre isso. Essas conversas que a gente tem a respeito de planejamento patrimonial, faz muito pouco tempo que elas vieram em pauta, vieram à tona. Essas ferramentas eficazes e diferentes, elas sempre existiram, mas elas não eram divulgadas. Então, por isso acontecia muitas situações assim. E a gente percebe que hoje o testamento é uma ferramenta totalmente desatualizada. Ela só vai causar uma perda patrimonial. Veja o exemplo da doutora Franciele. Um único imóvel, com todos esses filhos, que valia 250 mil reais, que foi pago multa pelo atraso da abertura do inventário, foi pago imposto, foram pagas as despesas de cartório, enfim, o que que sobra, né? O que que sobra? Sobra muito, muito pouca coisa. Então, é totalmente desatualizada essa ferramenta.
E eu trago também, doutora Cassiane, um exemplo. Em uma das palestras, né, que eu estava realizando, todos nós aqui realizamos palestras online, né? E semana que vem é a nossa semana, de palestras. Eu já convido a todos a acessarem os nossos perfis e ir lá e fazer inscrição. A gente realiza palestras gratuitas, onde a gente fala, são vários dias, né, onde nós conversamos com as pessoas inscritas sobre planejamento patrimonial. Em uma dessas palestras que eu realizei, estava participando um herdeiro, né, um filho, e no final, eu deixei o meu contato, caso alguém tivesse alguma dúvida, né? Porque o nosso tempo é curto também, na transmissão. E no outro dia, eu não me esqueço disso, porque eu levantei cedinho e eu já tinha uma mensagem no meu celular. E aí essa pessoa já tinha mandado várias mensagens me pedindo assim: eu posso te ligar? Eu preciso conversar contigo sobre a palestra de ontem. E aí eu disse, olha, umas 8h30 por aí, me liga que a gente conversa. E aí ele me ligou e ele falou assim, eu não dormi à noite. E aí eu disse assim, meu Deus, o que que eu fiz, né, para a pessoa não dormir à noite? Eu já fiquei preocupada. E aí ele me disse assim, eu não dormi à noite porque o meu pai fez um testamento e eu tinha absoluta certeza que nós não passaríamos pelo inventário. E a doutora falou ontem que nós vamos passar pelo inventário. E aí eu expliquei para ele, né, novamente, toda essa questão que o testamento ele tem um duplo gasto, né? Porque primeiro se gasta para instituir o testamento, depois para abri-lo, né? Como a gente fala, para ver o que estava escrito lá perante a justiça, e depois, se tudo der certo, vai para o extrajudicial, se não tem que ser judicial, para processar o inventário. E aí, quando ele descobriu que o que eles fizeram, eles teriam todos os impostos, todos os gastos do procedimento de inventário, ele ficou enlouquecido. Ele me disse assim: olha, eu vou urgente fazer uma reunião na família para que a gente modifique essa nossa forma de sucessão. E aí eu questionei ele, mas vocês têm conflito na família, né? Qual foi o objetivo em instituir o testamento? Não, foi exatamente por isso, porque nós imaginávamos que não precisaria fazer inventário. Então vejam, né, o quanto assim a falta de informação ou de uma orientação acaba prejudicando. Eles iriam deixar esse testamento por muitos anos, certamente vão pegar o aumento, as modificações do ITCMD, né, da carga tributária. É complicado isso. Mais alguma colocação dos colegas? Então, acho que podemos nos encaminhar para o final, né? Como vocês puderam ver, a prática nos mostra que o testamento não é a melhor e a mais efetiva solução quando nós falamos em sucessão. Apesar de parecer ser a expressão de última vontade de uma pessoa, ela está muito longe disso. Ele pode ser questionado, ele pode trazer discussões e travar grandes batalhas judiciais que se arrastam ao longo dos anos, além de, obrigatoriamente, ele precisar passar pela validação, né? Existem alternativas muito melhores, muito mais eficazes a serem exploradas e isso é muito válido. Se você tem alguma dúvida sobre o seu patrimônio, sobre a sua sucessão familiar, sobre holding familiar, que é uma das nossas pautas aqui, seja qual for a sua pergunta, você pode nos mandar pelo e-mail e que está aqui na descrição desse vídeo, que juntos nós vamos esclarecer aqui no nosso canal, preservando o sigilo do seu nome. A sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa e, quem sabe, virar pauta do nosso canal. Nós agradecemos imensamente pelo seu tempo, por você estar aqui nos ouvindo, pela sua companhia. Isso é muito valioso para todos nós. Na próxima terça-feira, às 19h30, nós temos um encontro marcado aqui no Bens em Pauta. Boa noite, ótima semana e fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.